Olá pessoal, satisfação imensa estar aqui hoje, contando um pouco da minha história como ex-bolsista da Fundação Rotária. Eu acho que é uma história bastante interessante porque do princípio rotariano eu acho que eu consegui seguir dentro da proposta. Então, contar um pouco da minha história. Em 1996 eu busquei o Clube Curitiba Oeste, aqui em Curitiba, Paraná, por causa da minha intenção, ao final da minha residência de 3 anos de cirurgia geral feita aqui no Hospital Cajuru, de seguir na França com uma pós-graduação, uma nova residência, quem sabe, em aparelho digestivo focado em transplante de órgãos e oncologia digestiva, porque existia uma carência na época, mais inclusive na área de transplantes. Então, meu objetivo é ir para o exterior, mas ir para o exterior para um brasileiro não é tão simples quanto parece, porque existe uma questão de custo. E não era um mês, não eram 2 meses, a minha proposta era fazer uma formação profunda e detalhada. E isso não se faz em 1 mês nem em 2 meses, se faz em 2, 3 anos. Então, via o contato na época com a senhora Gunilda e com o Sérgio Sotomayor, que eram conhecidos da minha família, que não são rotarianos, eu fui ao Curitiba Oeste numa seleção oral, num sábado, que eram diferentes estações, vamos chamar assim. A primeira estação era o objetivo, porque eu queria a bolsa, e na época eu levei uma maquete de um aparelho digestivo, no qual eu mostrei um pâncreas e eu falei, eu quero fazer transplante de pâncreas, rim, que isso cura o diabetes e trata pessoas fazendo hemodiálise, num ato único. Na verdade, a minha intenção era muito maior do que esta. Esta já era bastante, mas eu ainda queria fazer a oncodigestivo e o transplante dos outros órgãos também. Mas esse transplante não existia. O pessoal ficou bastante encantado, eu achei que na primeira estação já me saí bem. A segunda estação era sobre conhecimentos gerais, porque de certa forma, dentro da ideia da Bolsa do Rotary, você no exterior seria como se fosse um embaixador do Rotary, um embaixador do Brasil, e faziam perguntas pertinentes do tipo, se tivesse uma manifestação em Paris, que é onde você quer ir, você participaria? Eu falei, eu acho que não, porque eu acho que eu não tenho que participar de uma coisa local, eu não estou para isso também. E a resposta era essa também. Então muitas questões pessoais, porque a gente tivesse uma postura adequada, uma vez que ele estava representando não só o nosso país, mas a Fundação Rotária. Uma pergunta muito engraçada que eu me lembro, que depois comentei para minha esposa, é que perguntaram para mim, você sabe a extensão do Brasil? Porque se você vai representar o Brasil, você tem que ter conhecimentos gerais. Eu falei, sei, 8.511.000. Minha esposa deu risada, falou, eu não acredito que você sabia isso. Eu falei, sim. Tinha um professor de geografia da escola do Rio de Janeiro que cobrava isso em todas as provas. E por fim era a língua, já que eu tinha que ir para a França, e eles perguntaram, mas você fala francês? Eu falei, falo. Aí o pessoal começou a falar em francês comigo e eu respondi, e foi uma conversa bem agradável, porque no 2º ano de faculdade eu comecei a fazer francês 3 vezes por semana na Aliança Francesa, que já era a minha intenção de longo prazo, e eu que sempre acreditei em informações profundas, comecei precocemente na faculdade. Eu ganhei a bolsa, e como eu falei, para um brasileiro é muito difícil conseguir bolsa, não tem bolsa para fazer esse tipo de coisas. Fui para a França 6 meses depois de ganhar a bolsa, e a bolsa era de 1 ano. Me perguntaram se era um problema, eu falei não é um problema, porque a minha intenção era ficar mais tempo. Com essa bolsa eu entrei no sistema francês, compreendi o sistema francês, numa época que a internet era ainda um embrião, a gente não tinha informações que a gente tem hoje, e eu, estando no sistema francês, conversa com um, conversa com o outro, eu descobri que o europeu tem muitas bolsas, diferentes do brasileiro. E eu consegui, logo após o término da Bolsa do Rotary, uma outra bolsa como residente do Colégio Francês de Medicina. Eu fui efetivamente residente, sempre foi meu objetivo, eu era pago para isso. Fiz meu mestrado em paralelo e na minha dedicatória do meu mestrado eu coloquei a Fundação Rotária como instituição financiadora. E também no 3º ano eu consegui uma bolsa no final do 3º ano eu consegui uma bolsa para a Bélgica, via clube
o Clube Rotário que eu frequentei de forma assídua nas imediações de Paris, que era irmão de clube belga. E eles me financiaram no final da minha estada, que foi 2 anos e 9 meses em Paris, 3 meses em Bruxelas. Então eu tive 3 bolsas. E de certa forma minha esposa também, porque ela fez 3 anos de parte oftalmológica que ela já tinha feito no Brasil de forma geral, e ela fez de forma específica na Fundação Rothschild, em Paris também, com o mesmo financiamento. Então a gente aproveitou ambos. Então essa foi a minha história de 97 a 2000, que foi o período que eu fiquei no exterior. 2000 eu voltei, eu fui direto ao Hospital Angelina Caron, que era um hospital que tinha a proposta de abraçar a causa, porque não adianta toda essa formação e a gente vai aplicar onde? A gente iniciou do zero num hospital que jamais tinha feito nenhuma forma de transplantes. Em 2001 saiu o credenciamento do Ministério da Saúde. A gente fez o primeiro transplante de pâncreas rim do Paraná, que eu falei que eu ia fazer. E em 2003 a gente fez o primeiro intervivos de pâncreas do Brasil. E em 2011 o primeiro duplo doador de fígado das Américas. Isso tudo aconteceu no Angelina Caron. E agora, esse ano, a gente teve uma homenagem dos 40 anos do Hospital Angelina Caron, 40 anos do Shopping Milha, uma exposição de 12 dias focada no transplante de órgãos e comemorando 2.500 transplantes que aconteceram porque em 96 o Rotary Club tomou essa iniciativa. Então acho que o objetivo é devolver para a comunidade o investimento. Eu acho que eu devolvi. Sem contar que minha esposa atende todo dia, faz a parte oftalmológica, ela também fez essa formação. Sem contar as pessoas que aprenderam comigo e que hoje fazem transplante pediátrico no Pequeno Príncipe, fazem transplante em Cascavel, fazem transplante em Maringá e que aprenderam comigo. Então todos esses transplantes, de certa forma, estão fora dos 2.500 que aconteceram no Angelina Caron, mas aconteceram porque alguém, em 96, ganhou a bolsa da Fundação Rotário. Da mesma forma, eu falei que fazer o transplante de pâncreas já era bastante, mas eu queria ir além. Na França, a formação não é só transplantes, era o aparelho digestivo globalmente, e eu me aprofundei muito na parte de câncer digestivo, muito em fígado, muito em pâncreas. E hoje, em paralelo à atividade de transplante no Angelina Caron, a gente também faz a parte oncológica de todo o aparelho digestivo, via vídeo, via robótica, no Hospital Marcelino Champagnat, que é da PUC, onde eu sou professor titular há 20 anos. E também formo alunos. Então, a ideia de replicar conhecimentos, a ideia de aumentar e novamente de devolver à comunidade a graça recebida, está aí. Então, da minha parte, eu só tenho a agradecer à Fundação Rotária, ao Rotary como um todo, e desejar que essas bolsas continuem de alguma forma. Uma boa seleção de candidatos, pessoas realmente comprometidas e que não revertam só para si próprios esse benefício, mas que se revertam para si, mas revertam também para os outros, que eu acho que nessa corrente do bem ele vai se beneficiar muito também. Fico com vocês, muito obrigado mais uma vez por todas as oportunidades e por terem acreditado em mim. Muito obrigado.